Seja bem-vindo ao Minuto do Dom, e hoje vamos falar do livro A Vida é Curta Demais para Viver o Mínimo das Coisas, de Yandé Albuquerque. Prepare o seu coração e a sua mente, porque hoje o papo é reto, é profundo e mexe com aquilo que temos de mais valioso, o nosso tempo e a nossa intensidade emocional. Se você sente que está sempre entregando demais e recebendo de menos, ou se tem a sensação de que o mundo moderno transformou o afeto em um jogo de desinteresse, este livro foi escrito exatamente para você. Yandé Albuquerque não é apenas um autor. Ele é uma voz necessária em tempos de conexões líquidas e amores de vitrine. Ele escreve com a alma e fala diretamente com quem já se sentiu demais em um mundo que parece valorizar o de menos. Ao abrir as páginas desta obra, somos confrontados com uma verdade que muitas vezes tentamos ignorar. A vida é breve e o tempo não volta. Por que então insistimos em aceitar migalhas? Por que nos contentamos com o quase? Yandé começa sua análise dissecando a ideia de que ser intenso é um defeito. Na verdade, ele inverte essa lógica. Ser intenso é uma virtude, é o que nos torna vivos. O problema nunca foi a nossa intensidade, mas sim onde e em quem decidimos depositá-la. O autor nos convida a uma jornada de autoconhecimento e de proteção emocional. Ele mostra que viver o mínimo das coisas é uma forma lenta de morrer por dentro, de apagar o brilho que nos torna únicos. Ele argumenta que o verdadeiro poder está na honestidade, na transparência e na coragem de dizer o que se sente. Se você está cansado de jogos psicológicos, de esperar horas por uma resposta propositalmente atrasada ou de tentar decifrar sinais confusos, você precisa ler este conteúdo. É um chamado para a responsabilidade afetiva. Responsabilidade não apenas com o outro, mas principalmente com você mesmo. Sabe aquele relacionamento que nunca chega a ser rotulado, mas que exige de você a dedicação de um compromisso oficial? Aquela pessoa que está presente quando convém, mas desaparece quando a profundidade é exigida. Yandé explica que aceitar essas situações é dizer para o universo e para si mesmo que você não merece o todo. E você merece o todo. Você merece alguém que não tenha medo da sua luz e que não se sinta intimidado pela sua entrega. A vida é curta demais para você ser o plano B de alguém, para você ser a opção de domingo à noite de quem nunca te convida para o almoço de segunda-feira. Mas essa dor é necessária. É uma dor de cura, é o processo de retirada de um curativo que já não servia para nada. Ele nos ensina a identificar os sinais de que estamos vivendo o mínimo. Se você precisa mendigar atenção, se você precisa explicar o básico sobre respeito e consideração, você já está vivendo o mínimo. E o livro é um guia prático e emocional para sair desse ciclo. Antes de continuarmos com essa análise que vai mudar a sua percepção sobre relacionamentos, eu quero te fazer um convite para o seu desenvolvimento pessoal. Se você busca entender melhor como sua mente funciona e quer aprimorar suas capacidades cognitivas para tomar decisões melhores na vida e no amor, faça o teste de QI que deixamos no link na descrição. Conhecer a si mesmo é o primeiro passo para parar de aceitar menos do que você vale. E para você que já entendeu que precisa ter essa obra física na sua estante para ler e reler sempre que o mundo tentar te diminuir, o link de compra na descrição está disponível. Garanta o seu exemplar agora mesmo e comece sua transformação. Mas ele faz um alerta fundamental. As feridas do passado não podem ser a desculpa para machucarmos as pessoas no presente. A falta de responsabilidade afetiva muitas vezes é justificada por traumas antigos, mas o autor nos lembra que a cura é um processo individual e obrigatório para quem deseja viver conexões saudáveis. Não é justo entrar na vida de alguém se você ainda não resolveu os seus próprios fantasmas a ponto de não saber o que oferecer.
Outro ponto altíssimo do livro é a discussão sobre o amor próprio. Não aquele amor próprio clichê de frases motivacionais de internet, mas um amor próprio raiz, que envolve estabelecer limites inegociáveis. Yandé Albuquerque mostra que o amor pelo outro só pode florescer em um terreno onde o amor por si mesmo já está consolidado. Quando você se ama de verdade, você desenvolve uma espécie de filtro natural. Você deixa de ser atraído pelo que é raso. O que antes parecia um mistério interessante em alguém, agora você identifica como indisponibilidade emocional. O que antes você chamava de charme, agora você vê como falta de clareza. Tá curtindo até aqui? Então já segue o canal Minuto do Dom e acompanha a gente também no Spotify, porque ainda vem muita ideia prática para você aplicar no seu dia a dia. E por medo de sofrer, elas acabam não vivendo nada de verdade. Elas vivem o mínimo, elas têm conversas mínimas, afetos mínimos e experiências mínimas. Yandé nos encoraja a não ter medo das cicatrizes. Cicatrizes são provas de que fomos intensos, de que tentamos, de que vivemos. O pior não é ter uma cicatriz no coração. O pior é ter um coração intacto, porque ele nunca foi usado para nada. Sim, a arte de saber o momento exato de se retirar. Yandé argumenta que ir embora de onde não há reciprocidade não é um ato de desistência, mas um ato de sobrevivência. É entender que o seu esforço sozinho não é capaz de sustentar uma relação que precisa de dois pilares. Muitas vezes, ficamos em situações ruins porque acreditamos que, se nos esforçarmos um pouco mais, se formos mais compreensivos, se mudarmos nosso jeito, o outro finalmente vai nos valorizar. O autor destrói essa ilusão. O valor que o outro te dá é reflexo do valor que ele tem por si mesmo e da capacidade dele de enxergar o mundo, e não necessariamente do quanto você se sacrifica. Yandé escreve para quem está cansado de dar desculpas para os erros alheios. Ele nos pega pela mão e nos mostra que a solidão acompanhada é muito mais dolorosa do que a solidão de estar sozinho. Estar sozinho é uma oportunidade de se conhecer. Estar acompanhado de alguém que te oferece o mínimo é uma forma de se perder. É sobre entender que cada dia é uma página em branco e que não podemos permitir que outras pessoas escrevam nossa história com tintas foscas. Se você é uma pessoa que sente muito, que sonha muito e que quer muito, não se sinta um erro. O erro está em um sistema que tenta padronizar o afeto e transformar o carinho em mercadoria de troca. Yandé Albuquerque é o mentor que todos precisamos para resgatar nossa dignidade emocional. Ele nos lembra que a nossa paz não pode ser negociada. Se algo te custa a sua paz, então é caro demais. Não importa o quanto você goste da pessoa ou da situação. Porque eu ainda permito que o mínimo seja o padrão da minha vida. A leitura flui de forma rápida, mas as reflexões ficam martelando na cabeça por dias. É o tipo de livro que você marca, sublinha e envia fotos das páginas para os amigos que estão passando por situações parecidas. Quando você se retira de verdade. É sobre o fim da ambiguidade. Yandé é implacável com a ideia de que devemos fingir que não nos importamos para conquistar alguém. Ele diz o oposto: se importe. Se a outra pessoa não souber lidar com o fato de que você se importa, então ela não serve para estar ao seu lado. É simples assim, embora a prática exija uma coragem que o livro nos ajuda a construir. Seja para entender a complexidade das relações humanas através desta obra incrível, ou para entender o potencial da sua própria inteligência. Por isso, reforço: não perca a chance de fazer o teste de QI disponível na nossa descrição. É uma ferramenta de autoconhecimento poderosa. E se você quer transformar sua forma de ver a vida e parar de aceitar migalhas, o link de compra na descrição para o livro de Yandé Albuquerque é o seu ponto de partida para uma nova fase. Não deixe para amanhã a intensidade que você pode começar a viver hoje.
A vida é curta demais e você não merece nada menos do que o extraordinário. Nesta segunda parte da nossa imersão profunda sobre esta obra transformadora, precisamos encarar a realidade nua e crua que Yandé Albuquerque nos apresenta com tanta sensibilidade e, ao mesmo tempo, com a firmeza de quem já sentiu na pele as dores do desamor. O autor nos conduz por um caminho de encerramento de ciclos que é, talvez, a parte mais difícil e necessária de qualquer processo de amadurecimento emocional. Ele argumenta que muitas vezes ficamos presos a situações, pessoas e sentimentos não porque ainda existe vida ali, mas porque temos medo do vazio que a ausência vai deixar. No entanto, a mensagem central é clara. Esse vazio é o espaço fértil onde você voltará a florescer. Viver o mínimo é se contentar com mensagens ignoradas, com encontros desmarcados na última hora e com a sensação constante de que você está dando passos em direção a alguém que está correndo de você. Yandé nos ensina que a reciprocidade não é um favor, é o requisito básico para qualquer conexão que pretenda ser saudável. Se chegou até aqui, não esquece de comentar o que está achando, seguir o canal Minuto do Dom e deixar o seu like. Isso é muito importante para a gente continuar trazendo mais resumos como esse para você. Se você precisa implorar para ser visto, se você precisa explicar o óbvio sobre o que te machuca repetidas vezes para a mesma pessoa, você já não está mais em uma relação. Você está em um cativeiro emocional. O livro nos convoca a ter a coragem de ser quem somos, com toda a nossa intensidade, sem pedir desculpas por sentir demais. Em um mundo que exalta a frieza e o desinteresse como formas de poder, Yandé Albuquerque subverte essa lógica e coloca a vulnerabilidade e a entrega como as verdadeiras marcas de coragem. Mas essa entrega deve ser feita a quem merece, e nunca como um sacrifício da própria saúde mental. Para você que sente que sua mente precisa de um novo desafio ou quer entender melhor como seu intelecto processa essas informações emocionais, recomendo fortemente que faça o teste de QI disponível no link na descrição. É uma forma excelente de exercitar o autoconhecimento sob outra perspectiva. E se você deseja ter este guia de cabeceira para consultar sempre que o coração apertar, não esqueça que o link de compra na descrição está disponível para você garantir o seu exemplar agora mesmo e mergulhar nessas páginas que servem como um abraço e um choque de realidade. O autor deixa claro que, embora não sejamos responsáveis pelo que os outros fazem conosco, somos inteiramente responsáveis pelo que permitimos que permaneça em nossas vidas. Se alguém te oferece o mínimo e você aceita, você está dizendo ao universo e a si mesmo que o mínimo é tudo o que você merece. A prática aqui é estabelecer limites claros. Limites não servem para afastar as pessoas, mas para proteger o seu espaço sagrado. Quando você começa a dizer não para o que te fere, você finalmente tem espaço para dizer sim para o que te cura. Cada coração tem uma cronologia própria, e forçar uma superação que ainda não aconteceu é apenas outra forma de violência contra si mesmo. Pratique o acolhimento das suas sombras. Se hoje a tristeza bateu, deixe que ela se sente à mesa. Ouça o que ela tem a dizer, mas não permita que ela more na sua casa para sempre. Ser intenso não significa ser um livro aberto para quem não sabe ler. A intensidade deve ser protegida. Aprenda a observar as atitudes e não apenas as palavras. Palavras são fáceis de serem ditas. Elas constroem castelos de areia que a primeira onda de realidade derruba. As atitudes são os alicerces. Se as atitudes de alguém não condizem com as palavras doces que essa pessoa profere, fique com as atitudes. Elas nunca mentem. A quarta lição prática é a prática do desapego como forma de amor próprio. Desapegar não é esquecer que a pessoa existiu ou deletar as memórias.
Desapegar é entender que o ciclo dela na sua vida cumpriu uma função e que agora o caminho segue por direções diferentes. É soltar a corda que está queimando suas mãos. Muitas vezes, seguramos o passado com tanta força que não conseguimos agarrar o presente que está batendo à nossa porta. O autor nos incentiva a abrir as mãos. O que for seu, o que for para ficar, encontrará um jeito de permanecer sem que você precise se anular para isso. Por isso, a leitura desta obra funciona como uma terapia de choque. Ela te obriga a olhar no espelho e perguntar: por que eu acho que não mereço o banquete? A resposta geralmente está em feridas antigas, que o autor nos ajuda a identificar e limpar. O livro é um convite para o banquete da própria companhia. Antes de desejar ser o mundo de alguém, seja o seu próprio mundo. Construa um jardim interno tão bonito que a presença de outra pessoa seja uma escolha prazerosa e não uma necessidade desesperada de preenchimento. Ela tira o peso da dúvida e coloca você diante da verdade. E a verdade, embora possa queimar no início, é a única coisa capaz de te libertar para viver algo grandioso. A vida é curta demais para você ser o plano B de alguém que você colocou como prioridade. Se a sua verdade assusta alguém, essa pessoa não tem estrutura para lidar com a sua imensidão. E está tudo bem. Existem pessoas que preferem águas rasas porque têm medo de se afogar, mas você nasceu para ser oceano. Não tente se diminuir para caber em aquários. Procure quem saiba nadar ou quem, pelo menos, não tenha medo de se molhar com você. É o perdão que você se dá por ter ficado tanto tempo em um lugar que não te cabia. Perdoe-se por ter aceitado menos, por ter acreditado em promessas vazias, por ter colocado a felicidade do outro acima da sua. Esse perdão interno é o fechamento definitivo da porta para o passado. Quando você se perdoa, o outro perde o poder de te machucar novamente, porque você já não é mais aquela pessoa que permitia a dor. A 8ª lição prática envolve o cultivo de novas fontes de alegria. O autor sugere que canalizemos a intensidade que muitas vezes desperdiçamos em relações falidas para os nossos sonhos, para o nosso trabalho, para as nossas amizades e para o nosso autocuidado. Quando você foca em si mesmo, você se torna um ímã para coisas boas. A energia que antes era gasta em preocupação e tristeza passa a ser combustível para crescimento e realização. A 9ª lição é a aceitação da imperfeição. Nem toda história de amor terá um final feliz de cinema. E nem todo encontro foi feito para durar para sempre. Alguns encontros são apenas lições disfarçadas de pessoas. Aceitar isso retira o peso do fracasso. Não foi um erro, foi um aprendizado. Se você saiu de uma relação mais consciente do que quer e do que não aceita mais, você não perdeu tempo, você ganhou sabedoria. E a sabedoria é o bem mais precioso que podemos carregar. A 10ª e última lição prática desta obra magistral de Ian D. Albuquerque é a celebração da vida no presente. O amanhã é uma promessa que pode não ser cumprida. O ontem é um rastro que já se apagou. O hoje é a única oportunidade que temos de viver intensamente. Não espere o momento perfeito, não espere a pessoa perfeita, não espere ter a vida perfeita para começar a ser feliz. A felicidade está na coragem de viver o agora com tudo o que ele oferece. Se há amor, ame. Se há dor, sinta e cure. Se há vontade, faça. Ian D. Albuquerque não escreve apenas para entreter, ele escreve para salvar. Ele salva o leitor da mediocridade sentimental, salva da conformidade com o pouco e salva da ideia equivocada de que sofrer por amor é uma prova de intensidade. É um diálogo constante entre o autor e o leitor. Uma conversa de bar entre amigos que se amam e que não têm medo de falar as verdades necessárias. O estilo de Ian D. é poético, mas com os pés fincados no chão da realidade.
Ele usa metáforas cotidianas para explicar sentimentos complexos, tornando a psicologia das relações algo acessível a todos. Vivemos na era do descarte, onde as conexões são superficiais e o medo da entrega impera. Yandé vai contra essa maré. Ele defende que devemos sim mergulhar de cabeça, mas com a consciência de onde estamos mergulhando. Ele nos ensina a verificar a profundidade antes do salto. O problema não é a intensidade em si, mas onde depositamos essa intensidade. Depositar um tesouro em um cofre sem chave é pedir para ser roubado. Guarde o seu tesouro emocional para quem demonstra ter a chave e a disposição de cuidar dele. O quase é o lugar mais perigoso onde alguém pode morar, porque ele oferece a esperança do sim enquanto entrega a realidade do não. Saia do quase, vá para o tudo ou aceite o nada, mas nunca fique no meio termo que te consome e não te alimenta. Faça o teste de QI clicando no link que deixamos na descrição. É uma ferramenta fascinante para entender melhor o seu potencial cognitivo e como você interage com o mundo ao seu redor. Conhecimento nunca é demais, e entender como sua mente funciona pode te ajudar até mesmo a gerir melhor as suas emoções. Ele te tira do papel de vítima das circunstâncias e te coloca no papel de protagonista da sua própria história. Você é quem decide quem entra e quem sai do seu palco. Você é quem decide qual o tempo de duração de cada cena. Se uma história não está mais te fazendo bem, você tem o poder de escrever o ponto final e começar um novo capítulo. E o melhor de tudo, esse novo capítulo pode ser sobre você, sobre suas descobertas, sobre suas viagens, sobre seus novos hinos de liberdade. Quando você se torna uma pessoa completa e realizada por si só, o amor que vem de fora deixa de ser uma muleta e passa a ser uma celebração. Você não busca mais alguém para te completar, mas alguém para transbordar com você. Yandé nos diz que está tudo bem soltar, está tudo bem recomeçar, está tudo bem ser você com todas as suas marcas e cicatrizes, pois são elas que contam a história da sua resiliência. O tempo que você passou lá foi aprendizado. O tempo que você passará daqui para frente é escolha. Escolha você. Escolha a sua paz. Escolha a sua saúde mental. Não deixe para depois a decisão de começar a viver o máximo das coisas. A hora é agora. O momento é este. A vida é curta demais para viver o mínimo das coisas. De Yandé Albuquerque é mais que um livro, é um divisor de águas. De um lado, fica quem aceita migalhas. Do outro, caminham aqueles que entenderam o seu valor e decidiram que a única medida aceitável para a vida é a intensidade com responsabilidade. Que você esteja do lado de quem caminha em direção ao sol, com o coração aberto, mas os olhos bem atentos. Encerramos reforçando que o link de compra na descrição é o seu portal para essa mudança. Não perca a oportunidade de transformar sua visão sobre o amor e sobre si mesmo. O Minuto do Dom agradece a sua audiência e espera que este resumo conclusivo tenha sido o empurrão que faltava para você tomar as rédeas da sua felicidade emocional. Acesse o link de compra na descrição e comece sua transformação hoje mesmo. Até a próxima. E lembre-se, viva o máximo, sempre.